pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo de tutorial especial de Halloween. Então, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, dá aquela forcinha. E sem mais, bora pro vídeo. Como eu já falei aqui no título do vídeo, eu vim trazer daquele bichinho dos Jogos Mortais. Vou deixar a foto aqui pra vocês em algum canto da tela. E não tenho habilidade de maquiagem artística assim perfeito, mas a gente tenta fazer o que a gente pode e com os produtos que a gente tem em casa. Então não se preocupe se você não tiver algum dos itens, use o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Então chega de papo e vamos começar. Eu tô usando uma base de cobertura média, mais clara que o meu tom de pele. Pra gente dar aquele aspecto de fantasma mesmo, de pele bem clara. Vou espalhar primeiro com o pincel e depois eu vou vir com a esponjinha pra acertar os detalhes e pra não ficar com essa marcação de pincel. Agora, com a esponjinha úmida, a gente vai espalhar toda essa base. Eu costumo usar, para umedecer a minha esponja, soro fisiológico, que eu acho muito bom, ajuda a fixar melhor a maquiagem, além de hidratar a pele. Lembrando que antes de eu começar, eu já estava com a pele limpa e hidratada, com hidratante e protetor solar, que é super importante, a gente não pode esquecer de estar passando. Terminei de espalhar a minha base. Agora eu vou vir com um pó translúcido ou mais claro do que o seu tom de pele. Se você não tiver esse pó, você pode estar usando talco infantil de bebê ou maisena, que também vai surtir o mesmo efeito e você vai ficar com a pele selada e com aspecto branco. E daí a gente vai aplicar dando leve batidinha para a pele ficar bem selada e bem branquinha, tá? Vai fazendo isso no rosto todo. Prontinho, pó aplicado, pele totalmente selada, sequinha, pra gente poder trabalhar. Eu vou vir com o meu pincel chanfradinho, que é aquele que é cortadinho, ó. Pra sobrancelha, vou vir com uma sombra preta, a que você tiver em casa, que eu vou usar essa daqui, da Ludurana. Vou pegar muito pouquinho produto, vou bater pra tirar o excesso, até porque essa paleta ela é super pigmentada. E eu não quero intensificar tanto, porque senão vai ficar muito óbvio a diferença de tom do meu cabelo pra sobrancelha. Mas como a gente tá fazendo uma maquiagem artística, ou pelo menos tentando, eu quero deixar a minha sobrancelha mais marcada, bem próximo do personagem, tá? Então, ó, sem pegar mais nenhum tiquinho de produto, só vou limpando o pincel na minha sobrancelha pra desenhar ela mesma, ó. Olha só, bem marcada. Agora eu vou fazer do outro lado também. Feitas as duas sobrancelhas, eu vou vir com um tom de marrom bem clarinho, com o pincel de esfumar. Eu vou usar esse daqui, puxado meio pro amarelado, mas você vai usar o tom de marrom claro que você tiver aí na sua casa. Não precisa ser especificamente esse daqui. Se você não tiver uma sombra marrom, pode ser o próprio pó que a gente usa para contorno, ou o pó compacto normal de um tom acima do seu, que vai dar super certo e vai ficar igual a uma sombra comum, tá? Você vai vir, vai dar a famosa batidinha para tirar o excesso do pincel e vai dar aquela demarcadinha aqui no côncavo para marcar, e marcando somente aqui na parte de cima, você vai esfumar com movimentos circulares próximo à sua sobrancelha, puxando para fora, como a gente sempre faz de costume. Tá vendo? Bem fraco
só mesmo para dar um detalhe e o contraste mais bonito na maquiagem, que mesmo que seja artística, a gente não pode fazer de qualquer jeito, né, gente? A gente tem que caprichar. Com ainda esse mesmo marronzinho com o pincel um pouco sujo, você vai demarcar aqui nessa curvinha e vai descer nesse ossinho da lateral do teu nariz para aproveitar esse tom e já ir fazendo um contorno mais marcado no seu nariz, que depois a gente vai intensificar esse contorno com o tom preto, com a cor preta. Feito isso nos dois olhos, a gente vai vir agora com um pincel macio preto. O que eu vou usar é esse daqui da Tina Davis, mas você vai usar o que você tiver em casa. Se você não tiver um lápis preto macio, pode ser o delineador em gel. O importante é você utilizar o que você tem aí na sua casa. Vou pegar o meu lápis e vou passar aqui na parte móvel do olho, né? Até aqui, tá? Fazendo aquela demarcação, vamos passando em todo o olho o lápis preto. Agora, com o mesmo pincel que a gente usou para esfumar o marronzinho, antes da gente passar a sombra preta, a gente vai vir com aquele mesmo marrom e vai esfumar também aqui na parte de baixo dos olhos. E agora sim, a gente vai vir com o mesmo pincel, utilizando a sombra preta fosca, e vou esfumar esse lápis preto e aplicando a sombra preta para intensificar esse tom de preto. A gente vai espalhando esse lápis, por isso que é super importante ele ser cremoso, para facilitar na hora que você for espalhar, para poder esfumar, senão vai ficar bem mais difícil você esfumar esse tom. Por que que eu gosto de usar um lápis cremoso por baixo antes da gente aplicar a sombra? Porque eu acho que a pigmentação fica mais forte, fica mais potencializada e dura mais tempo a sua maquiagem. Então, essa dica é fundamental para você estar usando, não só nas maquiagens artísticas, mas em qualquer make que você for produzir, com aquela sombra preta, tá bom? Então, essa dica é de ouro. Vou esfumar até lá a parte de cima, sem passar o limite do marronzinho que a gente já havia esfumado antes. Feito isso, a gente vai vir com a sombra preta, vamos depositar usando o mesmo pincel. A intenção é a gente economizar o máximo que a gente pode, porque não é todo mundo que tem pincel, então bora aproveitar e usar o mesmo pincel. Vou vir com a sombra preta, vou depositar essa sombra preta em cima do lápis preto que a gente havia passado anteriormente. Vai dando batidinhas para não varrer, porque eu não quero espalhar, eu quero depositar. Então, você vai dando batidinhas de leve. Tá vendo a diferença quando eu falo que é super importante a gente passar antes um lápis cremoso e depois a sombra preta? Tá vendo que ela fica totalmente uniforme. Se for só a sombra, ela costuma ficar assim, meio manchada, marcada e não fica tão intensificada. E só o lápis também, ele não fica tão intensificada a cor. Depois que a gente depositar a sombra, a gente vai esfumar novamente, ainda com o mesmo pincel, subindo delicadamente. Por quê? Porque esse marronzinho, quando a maquiagem estiver finalizada, ele vai dar ilusão de sombra, tá? Então, não vamos ultrapassar ele. Bem de leve, esfumando essa sombra, sem aproximar também muito das sobrancelhas, senão vai juntar a sobrancelha com sombra, vai ficar uma coisa só, não vai ficar legal. Vamos esfumando até totalmente esse lápis ficar seladinho. Agora sim a gente vai pegar um outro pincel, mas se você não tiver, você pode vir com o próprio dedo mesmo, tá? Eu vou vir com um pincel de esfumar, vou voltar naquele primeiro marronzinho que a gente usou e vou passar aqui por cima levemente, só pra tirar essa marcação. Porque, como eu disse, não é porque
ela é uma maquiagem artística que a gente tem que fazer ela de qualquer jeito, né? A gente tem que caprichar o máximo que a gente pode. Volto com o pincel preto nessa beirinha onde a gente acabou de esfumar o marrom. E vamos ajustar até onde a gente acha que deve ajustar, tá bom? Olha só, vai ficar um olho bem marcante. Esfumamos, agora com aquele segundo pincel que a gente usou para esfumar o marrom aqui em cima, como ele deu aquela leve sujadinha com a sombra preta, você vai aproveitar esse pincel sujinho e vai vir esfumando em cima daquele marrom que a gente passou no nariz aqui na lateral. Vai dar aquela esfumada no outro para sujar o pincel novamente. Vai passar aqui do ladinho com o pincel sujo do preto em cima do marrom. Tá vendo? Olha só que efeito legal que fica. Bem assim mesmo, apavorante. Os olhos praticamente a gente já finalizou. Agora a gente vai vir com o cílio postiço e a gente vai finalizar essa pele, essa make bem legal. Cílios postiço aplicado. Agora a gente vai vir com a máscara de cílios pra gente unir o nosso cílios com o postiço. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha para o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e me acompanha também lá no Instagram, que tem bastante coisa legal lá para vocês. Prontinho, agora a gente vai deixar o cílio secar. Com aquele mesmo pincel que a gente esfumou preto, tá? A última sombra preta, a gente vai dar aquela leve sujadinha aqui na parte de baixo também, em cima do marrom. E na linha d'água, a gente não vai passar nada, tá? A gente deixa natural mesmo, olha. Que ele vai ficar clarinho assim, pra dar mais destaque pra essa sombra. Agora, vamos para o rosto, que os olhos já tá finalizado. Vamos vir com um pincel bem fininho. Se você não tiver um pincel fino, você pode usar pincel de manicure mesmo, ou até de pintura de artesanato, que é a mesma coisa e vai surtir o mesmo efeito. Primeiro, a gente vai pegar um batom vermelho, o qual você tiver na sua casa também, não precisa ser exatamente o mesmo tom ou a mesma marca. Até porque a gente não vai utilizar muito. A gente vai vir com esse pincel, vai sujar ele e vai fazer um efeito de uma casinha de... como que eu posso te dizer? Caracol, uma casinha de caracol na bochecha. E você precisa fazer com a mão firme, porque se você não fizer com a mão firme, vai sair torto, vai errar e não vai ficar legal. Vou pegar mais um pouco e agora eu vou passar em cima pra intensificar essa cor. Se você quiser, você pode engrossar um pouquinho também pra aparecer melhor na foto e também pra ficar mais bonito. Tem que ter paciência. Senão não vai dar certo. Ficou torto? Ficou. Ficou um diferente do outro? Ficou. Mas eu sou gente como a gente. E o importante é a gente fazer do nosso jeito, pra não ficar perfeito e não imitar ninguém. Sempre vai ter alguma coisa diferente, mas não deixe isso te colocar pra baixo e te desmotivar a tentar fazer. Porque se eu consigo, você também consegue. Beleza? Com o mesmo batom, a gente vai passar nos lábios. E agora, pra gente finalizar, a gente vai dar aquele pulo do gato, que é a marcação aqui do boneco. A gente vai vir com aquele mesmo pincel que a gente usou pra esfumar a sombra preta e vai vir aqui, ó.
certo? Bem no finalzinho da boca. Ficou bem legal, né, gente? Então, basicamente, é essa a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu não sou especialista em maquiagem artística, mas a gente se inspirou nesse filme legal, que eu tenho certeza que quase todo mundo já assistiu. E é isso. Esse é um mal de batom vermelho, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem também lá no Instagram. E se você reproduzir, posta lá e me marca, que eu amo repostar vocês no meu Instagram. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Welcome to Halloween party.